Abra comigo a sua Bíblia em 1 João capítulo 3. 1 João, tá, irmãos? Não é João, é 1 João capítulo 3. Fica lá pro finalzinho da Bíblia, tá? Ó, antes de Apocalipse. Fica entre o livro de Gênesis e Apocalipse. 1 João capítulo 3, versículo 1. Lá bem para o finalzinho, tá, irmãos? Por isso a importância da gente sempre manusear e trazer a Bíblia em papel. Porque quando a gente precisa achar um livro como esse, menos usual, a gente sabe, opa, mais ou menos eu acho que fica lá. Se eu te pedir para abrir em Filemon, você sabe? Não é ligar em Filemon por aqui, é abrir em Filemon. Você sabe abrir em Filemon? Pois é. Tem que manusear a Bíblia, irmãos. Tem que ter esse contato aí. Você não manuseia o celular? Domina todas as funções do celular? É isso aí. A Bíblia também a gente tem que dominar de capa a capa. Todos os livros a gente tem que ter mais ou menos uma direção de onde está. 1 João capítulo 3, no versículo 1, diz assim: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Aleluia. Feche seus olhos por um instante. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Faça em nós o que o Senhor quer fazer nessa noite. Te damos a liberdade, autonomia, Senhor, a autorização que o Senhor precisa para nos transformar a Tua imagem, a Tua semelhança, cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Quem concorda, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Queridos, que bom que nós estamos aqui reunidos hoje para celebrar o Dia dos Pais juntos. Muitos passaram o dia de hoje com os seus pais mesmo, aqueles que ainda o têm, né? Que bom aqueles que ainda o têm. Almoçar em família, comer a maionese, aquele churrasco, aquela farofa, encher o bucho, no bom português, encher o bucho. Mas agora você veio para receber um outro alimento que vai sustentar não a sua carne, mas o seu espírito. Mas para que esse alimento possa te alimentar, para que aquilo que o Senhor preparou possa chegar até você, você precisa sentar na mesa com Ele e querer participar desse banquete. Então, o que eu quero dizer com isso? Abra o seu coração, abra sua mente e peça para que o Espírito Santo fale com você o que Ele quer falar. Amém? Porque assim como se não alimentamos o corpo, ele morre. Se não alimentamos o nosso espírito, ele também vai morrer de fome. Então, essa palavra de hoje vai ser sobre paternidade de Deus e sobre privilégios e direitos que somente um filho tem. Porque não adianta você ser filho e não saber disso. Não adianta você ter o status de filho, a condição de filho e não saber desse entendimento, não ter esse entendimento. No direito, seu Wilson, você que é advogado, vai me entender? Nós chamamos isso de conhecer o seu direito. Se você não conhece aquilo que você tem direito, você não usufrui do que você pode usufruir. Você não tem acesso ao que você pode acessar. Então, esse entendimento sobre a paternidade de Deus, entender com clareza o que ela significa na nossa vida e como ela se aplica no nosso dia a dia, vai trazer benefícios, acessos, direitos e privilégios de um filho que somos, ok? Então, queridos, como eu te falei que não adianta você ser filho e não saber que é filho, né? Imagina aí numa situação hipotética, só vai longe aí comigo na sua imaginação. Já pensou você ser filho do Bill Gates, Darlan, e não saber disso? Já pensou? Claro, ele é filho do Darley, né, irmãos? Não me entendam mal, mas já pensou você ser filho... Não tem nem como dizer que não é filho, né? Bota um do lado do outro ali, é xerox. Mas imagina que você fosse filho do Bill Gates e não soubesse. Aí um dia você descobre. Aí você me diz assim: puxa, pastor, se eu soubesse quem era o meu pai, a minha vida teria sido muito diferente. A minha também. Ainda mais do Bill Gates. Mas você diria provavelmente assim: eu teria usufruído de coisas que o meu pai tem,
eu teria feito parte de uma vida exponencial do meu pai, que eu não usufruí, simplesmente porque eu não sabia. E a herança do pai fica para aqueles que são filhos, mas para os filhos que entendem que são filhos. Não basta ele ser filho do Bill Gates e não saber. O Bill Gates vai morrer, vai deixar toda a sua herança para alguém, seus filhos, né, outros filhos. Se ele não disser, eu também sou, ele não terá parte na herança. E a palavra de Deus diz que há uma herança preparada para nós. Uma herança espiritual preparada para mim e para você. Então, para acessarmos isso, somente na condição e no entendimento de filhos que somos. Ok? Então, abra comigo aí em Romanos 8, 38 e 39, se você ainda está com a sua Bíblia aberta. Se não, acompanhe aqui no telão por um instante. Dentro do que vamos falar, vamos ver alguns atributos de Deus, atributos dessa paternidade. E o primeiro atributo da paternidade de Deus é justamente o amor incondicional. Ou seja, Deus nos ama incondicionalmente. Não importa o que eu faça, dona Gisela, Ele me ama mais. E não importa o que eu deixe de fazer, Ele me ama menos. Deus simplesmente me ama por completo. E esse amor completo que Deus tem por mim e tem por você é um amor incondicional. Romanos 8, 38 a 39 diz assim: estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o amor que Deus tem por mim e por você. Um amor que independe de condições interiores ou exteriores. Um amor que não se afeta pelo tempo, nem o passado, nem o presente, nem o futuro. Um amor que não se deixa influenciar por nossos erros ou acertos, mas um amor que nada é capaz de mudá-lo. Às vezes a gente é levado a pensar que, poxa, eu errei com o Senhor, eu pequei mais uma vez naquilo que tanto eu tenho lutado contra. Lá vou eu de novo e caí naquele mesmo pecado. Deus não me ama mais como antes. Claro que Deus te ama. O amor de Deus é incondicional. É incondicional. E perceba que não é um amor como o nosso. O nosso amor é um amor que olha as circunstâncias que estamos inseridos. É muito fácil amar a Soraya, é muito fácil amar a Dona Júlia, é muito fácil amar o Marconi, é muito fácil amar a Dona Ede, o seu Wilson, é muito fácil. Mas e amar aqueles que nos traem? E amar aqueles que falam mal de nós? E amar aqueles que nos deram as costas quando nós mais precisávamos? Esse amor é o amor humano, o amor que vai olhar para a situação e dizer: eu quero amar ele, eu não quero amar ela. Eu quero amar ele e não quero amar esse outro irmão aqui. O nosso amor, ele impõe condições. O nosso amor, ele impõe circunstâncias, mas o amor de Deus não. Por mais que nós viremos as costas para ele, como muitas vezes fazemos, por mais que nós não quisermos mais andar com ele e dissermos: eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Jesus, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de nada. O dia que nos arrependermos e o dia que voltarmos para a casa do Pai, Ele estará lá, do mesmo jeito, nos esperando, com o mesmo amor que tinha quando saímos. Esse é o amor que Deus sente por mim e por você. Aonde não há variação, aonde não há mudança, onde não há circunstância. Você pode ser o pior dos pecadores, pode estar dando cursinho para Satanás. Deus continua a te amar. Deus continua a te amar. E o primeiro atributo da sua paternidade é justamente esse: um amor incondicional. E você sabe qual é a expressão máxima do amor de Deus? Jesus. A Bíblia fala em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A expressão do amor é uma atitude, dona Gisela. Deus amou e fez algo para demonstrar esse amor. O que Ele fez? Deu Jesus. Ele poderia ficar somente na teoria: eu amo aos meus filhos, eu amo aqueles que
se chamam pelo meu nome. Mas não, ele precisava fazer algo mais. Ele precisava expressar esse amor e ele enviou Jesus por mim e por você. Jesus é a expressão máxima do amor do Pai. O seu amor é tão grande, nos enxerga com tanta compaixão, que ele enviou Jesus para morrer na cruz, para assim nos devolver um lugar junto a ele. Um lugar do qual fomos tirados, um lugar do qual já não pertencíamos mais, mas que através de Jesus passamos a ter um direito na mesa novamente, um direito de estar junto ao Pai, e ele nos devolveu uma condição, agora um novo caráter foi colocado sobre mim e sobre você. Que caráter, pastor? Não somos mais criatura, não somos mais o seu povo, agora somos seus filhos amados. Jesus veio não apenas para nos livrar da morte e nos dar a salvação. Jesus veio para nos colocar de volta sentado na mesa do Pai, com a condição de filho amado dele. Ah, querido, isso é muito lindo, porque quando você entende que você é filho, você tem acesso a coisas que somente um filho tem. Quando você entende que Deus é o seu Pai, você passa a não mais se mover como um órfão. Você passa a não mais se mover como um escravo e a chamar Deus apenas de Senhor. Mas você passa a se mover, você passa a viver no caráter de filho, na condição de filho, dizendo: eu tenho um Pai que cuida de mim. Eu tenho um Pai que já conquistou tudo que eu precisava para viver. Eu tenho um Pai que não vai me deixar ter falta de nada. Eu tenho um Pai que cuida da minha saúde. Eu tenho um Pai que cuida da minha casa. Eu tenho um Pai que cuida da minha família. Eu tenho um Pai que já fez tudo que precisava fazer. A Bíblia fala que a Jesus foi dado todo o poder. Quanto poder? Quanto poder? Todo. Se o poder todo está com Jesus, o diabo tem poder? Só aquilo que nós damos para ele, não é? Pois é. Mas quando nós não entendemos que o poder de Jesus já foi dado todo para ele, e esse poder nos deu um lugar junto à mesa com Deus, nós vivemos como órfãos nessa terra, sem usufruir da herança do Pai. E eu não estou falando, queridos, de herança material, eu não estou falando sobre prosperidade financeira apenas. Isso faz parte, isso vai te acompanhar. Mas eu estou falando sobre coisas que somente um pai pode dar para o seu filho, que vale muito mais do que qualquer dinheiro, vale muito mais do que nós jamais vamos poder comprar e pagar. Heranças tão preciosas de caráter, de justiça, de amor, de compaixão, coisas que ele conquistou para nós através da nossa posição de filho amados. João 1,12 vai dizer: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E é assim que Deus olha para você hoje. Um filho que ele ama incondicionalmente. Um filho que ele não mede esforços. Ele não limita o seu amor para fazer por você o que ele precisa fazer. Tudo que Deus puder fazer por você, querido, ele vai fazer. Tenha plena certeza disso. Agora, aquilo que cabe a nós, aquilo que cabe, que é possível a minha e a sua mão realizar, isso ele não vai tocar. Ele vai fazer o impossível, ele vai abençoar os seus filhos naquilo que não pode ser feito, mas naquilo que ele confiou a mim e a você realizar, aí ele espera que nós cumpramos. Amém? Isso nos leva ao segundo atributo da paternidade de Deus, que é cuidado, sustento e proteção. Lucas 11, versículo 11 diz assim: quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Ainda, irmãos, que com falha, com limitações, ainda que cada um do seu jeito tenha suas imperfeições, todo pai cuida do seu filho. Mas eu não estou falando de... Não me entenda mal, irmãos, eu não estou falando de moleque que põe filho no mundo e abandona. Eu estou falando de pai, de homem que põe filho e assume. Todo pai, todo homem que é pai, protege, sustenta e cuida do seu filho. Marconi, por exemplo,
tudo que ele puder fazer pelo Gabriel e pelo Vinícius, ele vai fazer. Darley, tudo que puder fazer pelos seus filhos, ele vai fazer. Da mesma forma, o seu Wilson vai fazer. Por quê? Porque é do caráter do Pai, é da natureza do Pai fazer isso. E assim é Deus conosco. Deus, ele está sempre nos protegendo. Assim como aconteceu lá em casa ontem. Deus está sempre nos sustentando. Assim como aconteceu quando não tinha nada na despensa e Deus mandou a provisão. Deus está sempre protegendo, cuidando e sustentando os seus filhos. Até mesmo quando não percebemos. Mas ainda assim, esse pai amoroso e protetor, às vezes, precisa pegar os seus filhos e dar um puxão de orelha. Não é verdade? Nós que somos pais, você que é mãe, não falando só para pais, né? Mas você que é mãe, você sabe que às vezes você precisa pegar seu filho, botar ele na disciplina, não sabe? Você precisa botar ele no seu lugar e dizer, isso aqui é pro seu bem. E Deus, quantas vezes faz isso com nós? Ele pega na nossa orelha e diz assim, filho, você está indo por um caminho errado, eu preciso te corrigir. Vem cá e senta aqui um pouquinho, que eu vou te ensinar. Isso nos leva ao terceiro atributo da paternidade de Deus, que é disciplina e correção. Acredite, o amor de Deus também se manifesta na disciplina e na correção. Essa disciplina que tantas vezes não compreendemos, não gostamos, não aceitamos e ficamos indignados, dizendo, Deus está me castigando, eu não sei por que eu estou passando por isso. Mas ainda nesses momentos de disciplina e de correção do Senhor, Ele mostra o seu amor comigo e com você. A palavra em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 32, fala assim, mas quando julgados, somos corrigidos, disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A disciplina de Deus, irmãos, não é para nos castigar. A disciplina de Deus é para que a gente não seja condenado como o mundo está sendo. Então, todas as vezes que a gente está se perdendo, todas as vezes que um filho está saindo da presença do pai, ele disciplina e corrige para não perdê-lo, porque ele tem um amor incondicional. Esse amor incondicional leva a Deus a tentar proteger, sustentar e cuidar. E ele vai fazer isso como? Se precisar na disciplina. E vai dizer, filho, volta aqui, vem para cá. Então nesse processo da disciplina de Deus, porque a disciplina de Deus é um processo, não se assuste se talvez ele fechar algumas portas que você gostaria que ficassem abertas. Não se assuste se ele disser alguns nãos para você, que você gostaria que fossem sims. Não se assuste se talvez ele tirar algumas pessoas da sua vida que você gostaria que ficassem ao seu lado. Isso faz parte da disciplina e da correção de Deus. Com qual propósito? Que não sejamos julgados com o mundo. Se Deus não nos amasse, se Deus não se importasse com nós como um bom pai, Ele deixaria a gente simplesmente fazer o que quer, viver com essas consequências. Você vai ser condenado, mas é o que você escolheu. Fazer o quê? Agora a consequência é sua. Mas não. Deus, como bom pai que é, Ele nos puxa de volta, nos chama na disciplina, chama na correção, para que a gente não seja condenado, para que a gente se alinhe novamente ao propósito dele. E acredite, a disciplina de Deus é mais dura que a disciplina do pastor. Então, irmão, anda na linha com Deus. Do pastor você não precisa ter medo, mas de Deus você precisa ter temor. Porque se Deus te chamar para disciplina, ai, como dói. Como dói ser corrigido por Deus. Ele vai botar o dedo naquela ferida que a gente não queria ser tocada. Deus vai abrir aquele machucado que a gente estava tentando esconder com pano. Sabe, que a gente só tapa, bota a manga por cima e diz assim, não tem nada aqui. Deus vai dizer assim, deixa eu ver essa ferida. Ele vai dizer, vem pro meio, mostra a ferida e deixa eu curar. Aí para curar, ele vai precisar mexer, ele vai precisar limpar, ele vai precisar fazer uma limpeza ali e você não vai gostar dessa limpeza, vai doer. Essa limpeza vai... Parou o fundo musical e me perdi. Deixa eu voltar de novo. Por que você parou? Pronto. Essa limpeza... Depois a gente corta isso na transmissão.
essa limpeza vai doer, essa limpeza vai arder, mas essa limpeza é necessária, porque se Deus não limpar, Ele não pode te sarar. A única coisa que Deus quer é curar o seu coração, para que através de um coração curado, você possa ajudar a curar outras pessoas. A intenção de Deus de te corrigir, de te disciplinar, de te trazer de volta e não ser condenado, é para que através daquilo que você aprendeu na disciplina com Ele, na correção com Ele, você possa ajudar outras pessoas. Irmãos, o Evangelho não tem a ver com nós. O Evangelho tem a ver com Deus e o nosso próximo. O Evangelho não tem a ver só comigo. O Evangelho tem a ver com as pessoas. Então, se eu sou salvo, se eu sou curado, se eu sou sarado de alguma área, o que Deus espera de mim? Pronto, que eu ajude outras pessoas a serem curadas e saradas também, não é verdade? Então, por mais que a gente não entenda, devemos confiar no que Deus está fazendo. Deus nos aceita como somos, mas nos ama tanto que não nos deixa da maneira que somos. Mas Ele a cada dia vai nos transformando cada vez mais à estatura do seu Filho Jesus. Deus te ama do jeito que você é, claro que sim. Deus ama, vou polemizar, Deus ama o homossexual? Ama, com certeza ama. Deus ama o travesti? Ama, com certeza. Mas Deus não quer que eles vivam naquela condição. Deus ama tanto que Ele diz: filho, eu preciso fazer em você aquilo que eu quero, então me permita te transformar à imagem de Jesus. E esse amor vai nos mudando, vai nos transformando. Apocalipse 3,19 diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. A disciplina de Deus acontece sempre que um filho seu está se perdendo e que ele precisa puxar de volta. Ele é capaz de nos perdoar novamente, o que nos leva ao quarto e último atributo da paternidade de Deus, que é o perdão inabalável. Deu sede aqui. Quarto atributo da paternidade de Deus, quarto e último, para nós encerrarmos essa mensagem: perdão inabalável. O perdão de Deus nunca falha diante de um coração verdadeiramente arrependido. Sabe, queridos, às vezes a gente acha que não é digno de perdão. A gente erra tanto numa mesma coisa, que está lutando uma vida inteira, que a gente pensa: poxa, acho que Deus já nem aceita mais o meu pedido de perdão. Ele deve olhar para mim e dizer: de novo? Mas se tem algo que move o coração de Deus, é um coração arrependido. Se tem algo que é capaz de fazer Deus se compadecer de você, é um coração arrependido. Um coração verdadeiramente entregue na sua presença. Ainda que um filho caia e se afaste, ou voluntariamente dê as costas para ele e saia da casa do pai, aquele pai vai permanecer esperando por aquele filho até o dia da sua volta. Nós temos na Bíblia uma história que você já me viu falar muitas vezes sobre ela. A história do filho pródigo. E eu vou encerrar essa mensagem com essa parábola. A história conta que um filho vivia na casa do seu pai e ele tinha tudo. Seu pai tinha muitos servos, tinha muitos bens, uma casa muito boa. E aquele filho um dia achou que o que ele tinha não era suficiente. Ele achou que precisava se aventurar mundo afora. E ele toma uma decisão. Ele diz assim: pai, eu quero a minha parte da herança. Então me dá aquilo que é meu. Porque ele tinha um irmão. Me dá aquilo que é meu e eu vou viver a minha vida. Aquele pai entrega para o filho o seu pedido. E aquele filho toma aquela herança e vai viver a sua vida mundo afora. Só que certo dia, depois de ter gastado tudo, depois de ter vivido dissolutamente ou inconsequentemente, ele cai em si e ele diz: poxa, eu tinha tudo na casa do meu pai. Eu tinha comida, eu tinha roupas, eu tinha empregados à minha disposição, tudo que eu precisava eu tinha lá, e eu tomei uma decisão errada e eu preciso voltar. E a Bíblia fala que aquele jovem ensaiou um lindo discurso. Ele treinou, imagino ele treinando na frente de um espelho,
o seu tom de eloquência, o que ele iria falar, palavras certas, imaginando como ele poderia convencer o coração do seu pai a aceitá-lo de volta. Afinal de contas, ele deu as costas para o pai, para o próprio pai. Ele disse: eu não quero mais viver com você, eu não quero mais o que é seu, me dá a minha parte da herança e eu vou viver do meu jeito. Então a consciência dele pesou e ele disse: meu pai não vai me aceitar de volta, então eu tenho que bolar um bom discurso para convencê-lo. E ele treina aquele discurso. Quando ele finalmente se sente pronto e acha que o discurso está ok, ele vai até a casa do seu pai, e ainda no caminho, seu pai estava esperando ele. Quando o pai o vê de longe, corre até ele e o encontra e diz: filho, você voltou. O meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e ressuscitou. E eu imagino que naquele momento o filho querendo falar as palavras que ele tinha ensaiado e preparado, e dizendo: pera pai, pera, deixa eu só falar o que eu preparei. Não, eu não quero ouvir. Não, mas eu não quero ouvir. Eu não estou interessado nas suas justificativas, eu não estou interessado nas suas desculpas. Eu não quero saber os seus argumentos. O que me interessa é que o meu filho que estava morto ressuscitou. Você estava perdido e agora está de volta. Você me deu as costas, mas você voltou. E isso é motivo de grande alegria, de celebrar. E aí ele chama seus empregados, devolve para ele o anel de honra, coloca vestes novas, sandálias nos pés, faz uma festa, um banquete para celebrar o filho que voltou. E assim Deus age, irmãos, comigo e com você como um bom pai. Essa parábola é a representação da minha e da sua vida diante de Deus. Se você nunca parou para pensar nisso, agora você sabe. Esse filho pródigo representa eu e você. Quando dissemos para Deus assim: Deus, eu não quero mais. Deus, eu vou fazer do meu jeito. Talvez você nunca saia da igreja, você nunca se desvie dos caminhos do Senhor, mas por algum motivo você decide levar algumas áreas da sua vida do jeito que você quiser. Senhor, eu vou cuidar do meu casamento do meu jeito. Eu vou cuidar das minhas finanças do meu jeito. Eu vou cuidar da minha família do meu jeito. Aqui eu não quero que o Senhor toque. Aqui eu não quero que o Senhor mexa. Assim estamos agindo como filho pródigo. Mas quando nos arrependemos, quando entendemos que aquilo que estamos fazendo é errado e nos posicionamos e voltamos para a casa do Pai, aquele Pai não está preocupado com os argumentos que iríamos apresentar. Aquele Pai só está preocupado com um coração verdadeiramente arrependido que vamos apresentar diante dele. Queridos, existe algo maravilhoso na paternidade de Deus. Não importa o que você fez, não importa quais caminhos você andou, há uma verdade do céu liberada sobre a sua vida. Que verdade é essa, pastor? Que há perdão do Pai todas as vezes que você precisar desse perdão. Um Pai que te perdoa porque te ama incondicionalmente. Um Pai que te ama e através desse amor te disciplina e te corrige. Um Pai que através do seu amor te protege, te sustenta e te conduz num caminho que Ele tem para a sua vida. Esse é o Pai que eu e você temos. Esse é o Pai que quer se revelar a mim e a você. Não um Pai carrasco, não um Pai que é Senhor, mas um Pai que é Pai. Um Pai que a gente pode deitar no colo, que a gente pode chorar na presença dEle, que a gente pode, pedir carinho para Ele, dizer: Senhor, eu não estou aguentando. Me dá um carinho, me dá um aconchego, porque eu não aguento mais. Esse é o Pai que quer se revelar a mim e a você.